não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Em circunstâncias normais, quer dizer, numa sociedade na qual você tem ideia de como ela funciona, quais são as instituições que existem, quais são os valores e critérios, quais são, digamos, os hábitos consolidados, você normalmente estuda para você obter um lugar dentro de um quadro que você mais ou menos já conhece. Quer dizer, existindo, por exemplo, a profissão intelectual, as várias profissões intelectuais, existindo as funções públicas, né, profissionais ou não, associadas à vida intelectual, você quer um lugar dentro delas. Essa condição não se cumpre no Brasil de hoje. Quer dizer, a sociedade está numa mudança tão acelerada e existe uma decomposição tão rápida dos padrões da vida intelectual, que simplesmente não há postos a ser preenchidos. Quer dizer, nós vamos ter que criar novas funções, criar novas identidades públicas, né? Criar novos papéis dentro do cenário da vida intelectual e, de fato, nós vamos ter que criar a própria vida intelectual brasileira, que não existe mais. Então, esta é uma situação muito peculiar, que vai exigir de nós, então, modalidade de ensino completamente diferente do que seria em outras circunstâncias. É por isso que você vê, por exemplo, tudo o que se faz aqui nos Estados Unidos, em matéria do que eles chamam liberal education, para nós já não serve, quer dizer, para as circunstâncias brasileiras não serve. Claro que nós temos que aproveitar o que eles fizeram, mas de fato não resolve o nosso problema. Nós precisamos de algo a mais. Quer dizer, em geral, a educação, ela abrange os seguintes aspectos. Ela abrange, em primeiro lugar, a educação da personalidade, das emoções, das reações básicas, dos valores, etc, etc. Isso é feito, em geral, quase tudo na educação doméstica. Quer dizer, é na sua casa, no meio da sua família, que você vai receber, então, aqueles valores primários que, de alguma maneira, vão te orientar pelo resto da sua vida. Quer você permaneça fiel a eles, quer você os mude depois, mas de qualquer modo eles são o quadro inicial da referência. É onde se forma realmente a sua personalidade. Quer dizer, não há comparação entre a função da escola e a função da família no tocante à formação da personalidade. Quer dizer, a escola pode depois interferir em alguns hábitos, alguns valores, mas são hábitos e valores que dizem respeito mais à vida pública do sujeito. Quer dizer, a personalidade de base, podemos dizer, ela já está formada quando você vai para a escola. Quer dizer, hoje em dia a tendência é mandar o sujeito para a escola cada vez mais cedo para que a própria escola molde a personalidade de base, né? Já não somente, vamos dizer, os códigos sociais, os valores que vão orientar a convivência na sociedade maior, mas já desde as próprias reações íntimas do sujeito. Hoje a tendência é fazer com que a própria escola as molde, né? Muito bem. Então, eu estava dizendo o seguinte, que hoje em dia a tendência é mandar as crianças para a escola cada vez mais cedo, de maneira que a escola, sobretudo a escola pública, possa exercer sobre as crianças a mesma função da família, quer dizer, formar a sua personalidade de base. A personalidade de base, vamos dizer, é o mundo emocional que você vai carregar o resto da sua vida. Então, já não somente, vamos dizer, aqueles valores, hábitos e códigos que servem para a convivência social no plano da sociedade maior, mas até aquelas reações elementares de natureza quase inconsciente que estão profundamente arraigadas em você. Hoje a tendência é fazer com que até isso seja moldado pela escola, mas esse processo não se
consumou ainda. Quer dizer, por enquanto ainda é a família a responsável pela formação da personalidade de base. Depois desta educação, quer dizer, que seria vamos chamar isso de educação moral, né, por assim dizer, mas é só uma convenção, não é um nome técnico. Em seguida começa, vamos dizer, a formação do cidadão para a convivência social. Isso naturalmente vem na escola. É na escola que pela primeira vez você vai receber regras formais que são válidas para toda uma comunidade. Essas regras são muito diferentes daquelas que você recebe em casa. Em casa você tem a autoridade do pai e da mãe, que lhe dá certas ordens, coloca certas obrigações e coloca certas proibições, mas que só vale naquele contexto imediato. Tá certo? E que seria bem diferente do que você observaria numa outra casa. Tá certo? Ali você vê, neste plano, você vê a infinidade das diferenças de códigos familiares que podem existir. Tá certo? Eu me lembro, por exemplo, que eu, quando era criança, eu praticamente jamais apanhava. Tá certo? E eu ficava horrorizado de ver como as mães dos meus amiguinhos batiam neles com uma frequência extraordinária, né? E a minha mãe era muito boazinha, além de ser uma mulher muito bonita, e eu às vezes olhava as mães dos meus colegas, elas eram feias e brutais, e cruéis, viviam bater neles, fazendo ameaças terroríficas. Eu me considerava um sujeito muito afortunado. Eu falei, eu estou no paraíso aqui. Então, a gente tinha esse contraste, né? Outra vez eu me lembro, tinha um amiguinho japonês, a família dele era mais ou menos, né, recém-chegado no Japão, e ele me convidou para ir na casa dele, e estava a família inteira tomando banho no imenso tacho, todo mundo pelado, e ainda me convidaram para tomar banho. Eu fiquei aterrorizado, sem saber o que fazer, né? Eu achei que aquilo era uma gozação. Depois eu falei, estão gozando da minha cara aqui, pô, né? E não era, né? Eles costumavam fazer isso realmente, e era um sinal de coisa de polidez, de deferência. Me convidar para entrar no tacho, eu não aceitei, né? Saí correndo. Então, e ali os pais do japonês eram muito educados, muito boazinhos, nunca gritavam e tal, né? Eu comparava com aquelas mulheres italianas, tem muito italiano ali no Cambuci, que vinham gritando com as crianças e descendo a mão. Então a gente via de casa em casa, você via os costumes, né, os mais diferentes possíveis, tá certo? Agora, quando você ia para a escola, não, você começava a receber códigos que eram válidos para toda uma comunidade de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 pessoas, né? Então, ali começava a tal da formação para a cidadania. Tá certo? Quer dizer, você ser um cidadão e você está submetido às mesmas regras que valem para toda a sociedade. Então você tinha, certo, num colégio grande, de 3.000, 4.000 alunos, você tinha uma sociedade em miniatura, no qual o tratamento já não era direto e pessoal. Mas, por exemplo, ninguém iria gritar com você, né? Como as mães, às vezes tinham crises histéricas com as crianças, né? Algumas mães choravam, faziam chantagem emocional, né? E se desesperavam quando os filhos não as obedeciam, né? O que era até pior do que bater neles. E você não via nada disso na escola, quer dizer, o tratamento era muito mais impessoal, certo? Ninguém ia, se você cometesse uma infração qualquer, ninguém ia descarregar sobre você as suas emoções pessoais, tá certo? Ia simplesmente te castigar, te suspendia, te expulsava, né? Ou então te expunha a alguma humilhação pública, mas era uma coisa impessoal, mais ou menos mecânica. Muito pior, é claro, do que a coisa doméstica, porque sua mãe, por mais braba que ela seja, por mais histérica que ela seja, você também pode fazer a chantagem emocional em cima dela, mas ali no colégio a chantagem emocional não ia funcionar, eles estavam um pouco se lixando para você. Quer dizer, as suas emoções pessoais já não contavam, contava apenas os seus direitos e deveres iguais aos direitos e deveres de todas as outras crianças. Então, este era um segundo tipo de educação. Essa educação não somente ia passar os direitos e deveres, mas ia passar um certo número de códigos que permitiam que você agisse, que você se virasse dentro da sociedade e aprendesse, vamos dizer, a obter dali aquilo que você desejava e que era possível nas circunstâncias, tá certo?
Então, é o conjunto de habilidades práticas requeridas para a vida em sociedade. Tá certo? Inclusive já, vamos dizer, com até alguns rudimentos, né, de vida comercial. Por exemplo, eu me lembro que a gente podia fazer uma conta no bar da escola, tá, para comer lá no sanduíche, tá, mas você tinha que pagar. Né? Você começava a entender que existe isso. Você contrai uma dívida, você tem um prazo para pagar, você começava a entender tudo isso. Aos poucos, esta educação social, vamos chamar social, se transfigurava numa educação, vamos dizer, propriamente intelectual. Quer dizer, o adestramento, vamos dizer, para as ciências, para a linguagem, etc, etc, etc. De início, essa educação também tinha um caráter puramente disciplinar. Quer dizer, eles te ensinavam regras que você tinha que cumprir. Tá certo? Então, eu digo que ainda não era uma educação, mas apenas um adestramento. Né? A educação do intelecto, propriamente dito, começa na hora em que se requer de você uma compreensão e uma elaboração mais pessoal das coisas. Isso, de fato, não só não era exigido, como era até proibido. Né? Eu me lembro, por exemplo, que quando começaram as lições de matemática, né, eu me lembro quando a primeira vez que me deram aula de geometria, e o sujeito definiu ponto, reto e plano, e disse que um ponto não media nada, e que você somando vários pontos obtinha uma reta, eu paralisei imediatamente. Falei, peraí, tem algum problema aí, meu filho. Se você somar várias coisas que não medem nada, você não sai do lugar. Né? E daí o professor respondeu assim, não, mas isso aqui é intuitivo. Eu falei, como intuitivo? Eu não estou intuindo nada aqui. Entendeu? Quanto mais você diz que é intuitivo, mais você está, né, me deixando maluco. Então eu percebi que o objetivo daquelas aulas não era nos fazer compreender nada, tá certo? Mas seguir um certo protocolo de procedimentos, né, que permitiam obter ali nos cálculos o resultado desejado, de modo que você fosse premiado ou castigado com uma nota 10 ou a nota 0. Evidentemente eu tirei 0. Tá certo? Então, ali, eu me lembro, isso foi uma experiência pessoal minha. Quer dizer, eu me lembro que naquele instante o meu cérebro rejeitou profundamente aceitar a regra do jogo que me parecia absurda. Né? Então, eu lembro que naquele dia eu decidi, eu não assisto mais esta aula. Então chegava o professor de geometria, ele entrava e falava, se entrou, eu saio. Tá certo? Não que eu tenha nada contra isso, eu não tenho nada, não é um ato de rebeldia, é simplesmente uma coisa de autopreservação. Eu não quero ficar maluco. Tá certo? Até hoje eu acho que eu fiz muito bem em fazer isso. Por quê? Você vê que as elaborações matemáticas estão entre as mais complexas que um cérebro humano pode fazer. E se você se acostuma a fazê-las como sendo apenas um conjunto de regras a ser obedecido, quer dizer, a matemática até transmitida não como educação verdadeira, mas como puro adestramento, né, como indução a uma obediência e a uma e vamos dizer, é uma educação de comportamento. Então, eu acho que isso faz um mal para a cabeça absolutamente formidável, porque por ser uma atividade mentalmente complexa, você acha que você está exercendo uma atividade intelectual, mas você a está exercendo exatamente como um macaco adestrado, e não como um ser humano que está compreendendo realmente o que está fazendo. Por outro lado, a matemática é uma atividade mentalmente construtiva. Vocês se lembram nosso exercício, vamos dizer, do que é a percepção passiva, o que é a construção mental. É uma atividade puramente construtiva, que não tem absolutamente nada a ver com a realidade exterior. Ela é apenas algo que você está imaginando. É uma arte do imaginário. Tá certo? Quer dizer, um imaginário controlado por certas regras, tá certo? E pelo fator quantidade que está sempre presente, né, e que não te deixa passar de certas medidas, mas é de qualquer maneira uma atividade do imaginário. Sendo uma atividade do imaginário, portanto uma atividade interior tua, não é uma atividade de percepção do mundo exterior, e altamente complexa, você tem a impressão que você está exercendo uma alta atividade intelectual. Quando vai ver, você está apenas permitindo que o seu interior seja adestrado como um urso de circo. E você está
se bloqueando a verdadeira compreensão. Eu me lembro que aquela birra que eu peguei com a geometria, até enquanto estava ensinando álgebra, estava tudo bem. Na álgebra eu fui bem, tirava 7, tirava 8, de 7 a 10, assim, sempre bem. Quando começou a geometria, o nego veio com aquela conversa de ponto, reto e plano, eu falei, não, tu está me enganando. E eu empaquei ali e continuei pensando no problema até os 30 e tantos anos. Quando daí eu escrevi aquele estudo, Questões de Simbolismo Geométrico, onde ali finalmente eu matei a questão e dali eu estava liberado para estudar geometria sem maiores problemas. Se o professor soubesse a explicação, tá certo? Ele teria simplesmente me dado a explicação, mas como ele não sabia, então ele transformava a explicação numa determinação, numa ordem. Quer dizer, você tem que fazer assim. Tá certo? E isso, evidentemente, era a regra geral no ensino. Porque a questão que eu estava colocando era uma alta questão de filosofia da matemática. Né? Quer dizer, a origem das figuras geométricas, uma questão que se ocupou desde Platão até Edmund Husserl. Eu não sabia disso, evidentemente. Eu não sabia que as questões que eu estava colocando e que me atormentavam pessoalmente, né, eram questões que tinham sido tratadas por cérebros tão eminentes. Tá certo? Ao contrário, ali me pareceu que eu fosse um sujeito. Eu nunca pensei que eu estivesse certo e o professor errado. Eu achava o contrário. Eu achava que eu é que era um jumento que não estava entendendo nada. Eu falei, eu não estou qualificado para acompanhar esta aula, portanto eu me retiro. Tá certo? E evidentemente eu tirei 0 em geometria até o fim do ano. Né? Mas isso é só para dar um exemplo de que o princípio do ensino das ciências e das artes é ainda um ensino disciplinar, tal como a educação social que nós estávamos mencionando há pouco. Ainda não é uma educação intelectual. Às vezes, o restante da sua educação continua puramente disciplinar. Até você chegar à universidade. Ou seja, a educação intelectual não começa jamais. A matéria, o conteúdo do que está sendo ensinado é referente às disciplinas intelectuais, é referente à educação intelectual, mas ainda está sendo tratado como educação social. Tá certo? Então isso quer dizer que é possível, sobretudo nas circunstâncias brasileiras, você passar por 20 anos de escola sem jamais você receber nenhuma educação intelectual. A partir dos anos 60, em que as universidades são ocupadas por esse pessoal militante, gramsciano, etc, 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 aí é que se torna assim. Pior ainda. Porque o objetivo ali não é despertar efetivamente a capacidade intelectual do sujeito, mas moldá-lo para que ele se comporte desta ou daquela maneira. Para que ele se integre no grupo, para que ele diga as mesmas coisas que o grupo está dizendo, para que ele sinta as mesmas coisas, e para que ele seja facilmente mobilizável, tá certo? Para esta ou aquela reivindicação ou organização política, etc, etc. Então, quer dizer, podemos dizer que no Brasil praticamente toda a educação se transformou em educação social e adestramento. Quando você vê, por exemplo, essas coisas que aconteceram esta semana, semana passada na USP, né? Aqueles movimentos reivindicatórios, aquela coisa toda, né? Em nenhum momento, mas em nenhum momento aparece na cabeça daquelas pessoas a ideia de que aquilo é uma universidade pública e, portanto, tudo que eles estão recebendo, eles não estão pagando nada. É tudo de graça. E tudo que é de graça foi extraído dos impostos pagos não por moleques, mas por pessoas de 40, de 50 anos, que estão trabalhando, que vão desde a classe média até o operariado. Né? Está todo mundo ali pagando imposto. Você não compra nada, você não compra um maço de cigarro sem pagar imposto. Você não compra um saco de feijão sem pagar imposto. Então, todo mundo está pagando imposto, menos aqueles camaradas. Eles só estão recebendo, quer dizer, eles não estão fazendo nada pela sociedade, eles estão recebendo tudo e de graça. E, na hora em que o sujeito sente que ele tem direito a reivindicar, ele já se transformou num bandido automaticamente.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.